iniciar a primeira lei de Mendel. Sou a professora Sandriane, da disciplina de Biologia 3º ano do ensino médio. Bom, algumas imagens foram feitas com o intuito de ajudar os alunos a entender os princípios gerais das leis de Mendel, ou seja, fundamentos da genética, tá? Alguns esquemas, eles são muito sintéticos, então eu peço que vocês busquem complementos, tá? Para ajudar no estudo. Por si, o slide é autoexplicativo, então qualquer dúvida eu estarei disponível. Bom, quem foi Mendel? Mendel foi um monge, né, e considerado o pai da genética. Bom, o que ele fez? Mendel cruzou plantas de ervilha entre si e observou como eram os filhos de cada cruzamento. Fez isso muitas vezes de muitas formas diferentes. Bom, o cruzamento de ervilhas, né? Mendel, a primeira lei de Mendel também foi chamada de princípio da segregação dos caracteres ou lei da segregação. Por que isso? Porque diz que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, tá? Para chegar a essa conclusão, Mendel realizou uma série de experimentos com ervilhas e conseguiu explicar a matemática de seus estudos, certo? O experimento de Mendel. Mendel iniciou seus experimentos em torno de 1857, quando começou a trabalhar com cruzamentos de ervilhas. As ervilhas foram uma escolha importante para o sucesso do experimento, uma vez que apresentavam várias características que podem ser estudadas e apresentam curto tempo de geração, ou seja, geram um grande número de descendentes além do fácil cultivo. Para realizar o seu experimento, Mendel analisou as características que apresentavam duas formas distintas, como sementes verdes e amarelas, e flores brancas e púrpura. No total, foram 7 características estudadas. A forma da semente era lisa ou ondulada, a cor da semente amarela ou verde, a cor da flor púrpura ou branca, a forma da vagem inflada ou constrita, a cor da vagem verde ou amarela, a posição da flor axial ou terminal e, por fim, o comprimento do caule, se era alto ou se era anão. Nesse experimento, ele utilizou plantas chamadas de plantas puras, ou seja, plantas que após as sucessivas gerações davam origem à planta com a mesma características, tá? Então, Mendel realizava a polinização cruzada de uma das plantas, transferindo o pólen de uma planta para outra. Esse cruzamento, entre plantas puras, é chamada de hibridização. Os progenitores puros recebem a denominação da geração parental ou geração P, tá? E essa geração aqui. Bom, após cruzar a geração parental, os descendentes dessa geração, recebe o nome de primeira geração, geração F1 ou geração filial. O cruzamento entre os indivíduos da geração F1 levou à produção da segunda geração filial, F2. O resultado dos experimentos de Mendel, tá? O que há de curioso nesses resultados? Bom, Mendel, ele obteve importantes resultados em seus experimentos com cruzamentos de ervilha, com base nos dados obtidos. Ele pode compreender melhor o princípio da hereditariedade. Para compreender melhor o trabalho de Mendel, a gente vai analisar essa imagem aqui, tá? A gente percebe que aqui, na geração F1, as ervilhas verdes, elas desaparecem completamente da população de filhos, embora metade dos pais fosse verde, tá? Aqui a gente percebe que as sementes verdes, elas reaparecem nos netos.
Então, a proporção de 3:1 sempre se repete. Como explicar estes curiosos resultados? Bom, para isso, Mendel inventou um modelo que veremos a seguir. Neste modelo, ele incluiu 2 elementos novos ao esquema, os gametas, tá? Então, aqui eu tenho, ó, o gameta da planta amarela e o gameta da planta verde, da ervilha verde, desculpa. Bom, então aqui eu tenho azão, azinho. Quando cruzou, originou na filiação, na linhagem pura, na primeira filiação, na primeira geração, indivíduos azão, heterozigoto, que são amarelos. Fazendo a autofecundação, eu tenho aqui azão, azinho e azinho, numa proporção de 1:2:1, tá? Mendel, ele não interrompeu os seus trabalhos na geração F1, o que foi essencial para compreender a compreensão do processo. Após o resultado de 100% das plantas com flores púrpuras e com a semente de cor amarela, ele realizou a fecundação entre as plantas e teve uma grande surpresa. As sementes verdes tornaram a reaparecer na geração F2, tá? O resultado foi apresentado de aproximadamente 3 plantas amarelas para uma planta de semente verde, ou seja, 75% das plantas, das sementes geradas apresentavam a cor amarela e apenas 25% apresentavam a cor da verde, né? Então, qual foi a conclusão de Mendel? Mendel conclui que, com os resultados obtidos, existem fatores responsáveis por uma determinada característica. No caso do experimento citado, podemos concluir que existem fatores que determinam a cor branca e a cor da semente amarela e a cor da semente verde. Esses fatores são os que hoje conhecemos como genes, e as versões desses fatores são os que chamamos de alelo. Cada indivíduo possui 2 fatores que determinam uma característica, sendo um fator herdado do pai e o outro herdado da mãe. Isso significa que cada organismo herda 2 alelos, um proveniente da mãe e o outro proveniente do pai. No caso da geração F1, os descendentes apresentavam fatores para a semente amarela e o outro para a semente verde, tá? A seguir, algumas dúvidas, algumas perguntas seguidas de respostas. E logo em seguida, um exercício só para fixar o que já foi dito.